Talvez o que a gente realmente precise na vida é lembrar por que a gente tá fazendo as coisas. Eu tava conversando com meu namorado e a gente tava falando sobre trabalho, sobre hobbies e tudo mais. E aí, quando a gente toma alguma decisão na nossa vida, o certo, o correto é a gente ter tempo para ter pensado naquela decisão. E a gente tem vários motivos. Ao longo do tempo, a gente esquece esses motivos e parece que a gente só quer se frustrar. Eu vou dar um exemplo assim aleatório. Vamos supor que eu quero fazer um intercâmbio para a Austrália. E quando eu tomei essa decisão, eu coloquei na minha cabeça que era para ter experiências novas, que era para fazer amigos, que era para falar inglês, que era para eu arrumar, sei lá, um trabalho aleatório e aprender com isso. Aí eu fui para a Austrália. Bom, fui para a Austrália, cheguei lá, tô vivendo a minha vida e eu sabia que eu ia ter dificuldade. Eu sabia disso. E no meio dessa situação de lá, eu começo a ter dificuldades e reclamar delas. Eu acho que tá tudo bem, obviamente, a gente reclamar das dificuldades. Só que aí eu começo a pensar nas coisas que eu já sabia que eu não ia ter na viagem da Austrália. E eu começo a me frustrar com isso. Então, por exemplo, nossa, eu não tô treinando bem aqui. Nossa, eu perdi vários aniversários. Nossa, eu tô sem dinheiro. E você começa a achar que, na verdade, o intercâmbio para a Austrália não foi uma boa decisão, porque você fica assim, putz, eu não tô focando na minha carreira, não tô praticando esporte. E são coisas válidas pra gente ficar insatisfeito, né? Então, assim, são coisas importantes às vezes pra você. Mas quando você tomou essa decisão da Austrália, você não tava pensando nisso. Você tava pensando em outras coisas e você tá conquistando essas outras coisas. Então, às vezes, apesar de você não estar cuidando do seu corpo, você tá se virando lá e você tá pegando experiências e era isso que você ia fazer, sabe? Pra mim, a coisa que eu mais refleti pensando nesse assunto foi que quando a gente esquece do porquê a gente foi e do porquê a gente tá fazendo aquilo, a gente começa a se frustrar porque a gente não tá fazendo uma coisa que a gente achou que agora seria legal, que a gente nem tinha definido antes. E a gente também não tá aproveitando aquelas outras coisas que a gente falou que a gente ia aproveitar. Então eu começo a me preocupar com umas coisas aleatórias que surgiram agora, e aí às vezes aquelas outras que eu poderia estar fazendo, que era tipo, sei lá, curtindo, indo a praias, enfim, eu nem tô fazendo porque eu tô preocupada com outra coisa. E aí eu acho que às vezes é isso do ser humano, a gente só quer ficar arrumando frustrações. Mas o Nico falou uma coisa legal, tipo, mas tudo bem também você ter ido pra Austrália e ter visto que às vezes você não tá mais gostando daquela decisão e voltar. Só que como que a gente vai pensar nisso? E se a gente lembrar o porquê que a gente tá fazendo as coisas. E aí eu escrevi um textinho hoje de manhã sobre isso, peguei meu caderno e escrevi sobre a importância da gente ter consciência, né? E o mundo com rede social, com várias coisas acontecendo, às vezes a gente esquece por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo. E é muito bom a gente lembrar disso. Tanto pra mudar a rota, quanto também pra gente se permitir a sentir frustrações em outros lugares, porque a gente escolheu sentir ali. E isso não significa que a gente tem uma vida frustrada, sabe? Isso só significou que, eu realmente escolhi esse emprego, eu escolhi essa pessoa, eu escolhi comprar isso por X motivo, eu não escolhi por Y motivo, sabe? Enfim, e é um pouco libertador pensar nisso.